O casamento que você sempre quis. Autor Gary Chapman, capítulo 4, parte 1. Escute o que eu digo. Vivemos numa época de ruído e confusão, relacionado ao que vemos e ouvimos, apresentadores na TV, o fluxo incessante de e-mails e spams que quase todos recebemos, o sujeito andando pelo shopping falando ao celular, música alta onde quer que vamos. A lista cresce cada vez mais. Sem dúvida, fazemos parte de uma cultura de comunicação. É raro o lugar no qual encontramos silêncio e paz. Mas que tipo de comunicação é essa? Esse é o ponto crítico. Quando deixamos de nos comunicar de maneira aberta e relevante, de fato, quando deixamos de compartilhar nossa vida com nosso cônjuge, obstruímos o curso da vida e tendemos a criar uma lagoa estagnada de autopiedade. Sentimos-nos solitários porque estamos sós. Podemos viver ainda na mesma casa, mas vivemos como duas pessoas solitárias, em vez de uma unidade. Isto é exatamente o oposto do que Deus pretendia. No princípio, ele disse: não é bom que o homem esteja só, isolado. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Muitas pessoas se encontram isoladas, apesar de casadas. Nunca é bom ficar sozinho. Um ato que depende da vontade. Ao contrário dos ideais elevados que mantínhamos antes do casamento, a comunicação fluente não surge com naturalidade. Por outro lado, ela não é impossível de ser atingida, como alguns pensam. Se devemos nos tornar e gozar deste fluxo envolvente da vida, que é a mais profunda de todas as satisfações humanas, devemos nos comunicar. Não podemos conhecer um ao outro, a não ser que confiemos um ao outro. O apóstolo Paulo colocou o dedo nesta verdade quando se dirigiu à igreja de Corinto. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 11. Assim como nunca saberíamos como Deus é se ele não tivesse escolhido comunicar-se mediante seu espírito, não podemos igualmente conhecer um ao outro, a não ser que decidamos nos comunicar. Posso lê-lo como um livro. É uma afirmação que pode ser verdadeira depois de 5 anos de comunicação livre, mas não se aplica aos primeiros anos do casamento. Não, seu marido não pode ler a sua mente, como você sabe muito bem. Se quiser que ele seja sensível aos seus sentimentos, deve dizer a ele como está se sentindo. Se quiser que sua mulher se interesse pelo que está acontecendo em seu mundo, deve permitir que ela entre nele. A comunicação é um ato que depende da vontade. Isto é ilustrado em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 11 a 13, onde Paulo diz: falamos abertamente a vocês, abram também o coração para nós. Nós nos comunicamos ou não por um ato deliberado. Não podemos dizer com sinceridade: esta é a minha personalidade, não sou um grande comunicador. Contudo, de fato, alguns de nós possuímos o que poderia ser chamado personalidade do Mar Morto. É possível que tenhamos muitos pensamentos, sentimentos e experiência, mas ficamos perfeitamente satisfeitos em não expressá-los a ninguém. Não sentimos qualquer compulsão por falar. Outros têm a personalidade do riacho tagarela. Tudo que entra na mente sai pela boca. Geralmente não há um intervalo de 60 segundos entre as duas coisas. A pessoa com personalidade do Mar Morto terá maior dificuldade para se expressar do que a do riacho tagarela. De outro ângulo, o riacho tagarela tem o problema igualmente difícil de aprender a ouvir. Falar e ouvir são requisitos da comunicação eficaz. Cada um de nós tende a um destes dois extremos na orientação básica da personalidade. Portanto, cada um tem sua dificuldade de comunicação, mas podemos nos comunicar. A comunicação é basicamente um ato que depende da vontade, e não uma questão de personalidade. Nossa personalidade pode ser um recurso ou uma deficiência na comunicação, mas nunca nos obriga a nada. Eu escolho compartilhar meu coração ou manter a porta fechada. Não posso culpar minha personalidade, a reação de meu cônjuge ou qualquer outra coisa por isso. Se vivo fechado em mim mesmo, esta atitude é escolha minha e em desobediência deliberada à ordem de Deus para a unidade entre os parceiros do casamento. A união conjugal não pode ser alcançada
Não pode alcançar seu ápice, a não ser que ambos os parceiros decidam comunicar-se. Além de tudo bem. Se enfrentamos problemas em nos comunicar de maneira intensa com nossos cônjuges, é mais fácil começar falando dos eventos diários de nossas vidas e depois passar aos níveis mais profundos da comunicação. Quem é pai ou mãe já teve a experiência de ver os filhos voltar para casa depois de algum evento, um passeio de escola ou um retiro da igreja e responder: tudo bem? À pergunta: como foi? Algumas vezes a resposta deles é: sei lá. É muito comum esperar até que eles finalmente decidam contar-nos como foi de verdade. Ou fazemos perguntas gentis com a intenção de extrair mais do que respostas monossilábicas. Como fazer isso no casamento se não tivermos facilidade de nos comunicar? Minha sugestão aos jovens casais e a outros que tenham problemas com esse nível de comunicação é abrir o jogo e, durante algumas semanas, falar tudo em detalhes. Olhe, querida, entrei no carro, fui até o semáforo, virei à esquerda e segui em frente. Quando cheguei ao escritório, pendurei o casaco no cabide atrás da porta. É claro que estou exagerando, mas você entendeu. Relate em detalhes o que está acontecendo em sua vida. Depois de algum tempo, terá condições de só mencionar os fatos mais importantes do dia. Mais importante ainda, você pode começar a expressar seus sentimentos, além de falar simplesmente sobre o que aconteceu. O processo de compartilhar desse modo produzirá em seu cônjuge uma sensação renovada de unidade. Ele ou ela começará a sentir-se parte do que você está fazendo. É também útil para cada cônjuge visitar o local do emprego do outro, se ambos estiverem trabalhando. Com uma imagem visual do seu lugar de trabalho, seu parceiro poderá identificar-se melhor com o seu mundo. Apresente o marido ou a mulher aos colegas a fim de que, ao voltar para casa dizendo Kevin estava de muito mau humor hoje, seu parceiro tenha uma imagem mental de Kevin e da provável aparência que ele demonstraria num dia difícil. Um segundo nível de comunicação diz respeito à solução de problemas e tomada de decisões. Já que um capítulo inteiro é dedicado ao processo das decisões, não vou discutir este nível de comunicação, exceto para dizer que é, em geral, o primeiro ponto de conflito no casamento. Quando o fogo arde. O terceiro nível de comunicação é demonstrar quando a pressão está alta. Sempre que a temperatura emocional sobe, a razão perde espaço, a emoção toma conta e o resultado é o caos. Como evitar esse caos e conseguir unidade em momentos de pressão? Em um dia quente de agosto, há muitos anos, eu e minha noiva fizemos uma visita ao pastor que realizaria nossa cerimônia de casamento. Jantamos sobre um velho carvalho e ele nos deu este conselho, que eu nunca esqueci. Quando estiverem irados, fale um de cada vez. Ele prosseguiu dizendo que eu devia levar de 3 a 5 minutos para expressar minhas ideias sobre o assunto, enquanto minha mulher permaneceria calada. Não seriam permitidas interrupções. A seguir, ela teria de 3 a 5 minutos para dizer o que pensava da questão. Este processo deveria prolongar-se o tempo necessário. Naquele dia quente de agosto, eu não tinha condições de imaginar que precisaria algum dia desta estratégia com a mulher perfeita que Deus me dera. Por que ficaria zangado com ela? Esta pergunta seria respondida pouco tempo depois, e eu me tornaria hábil nessa coisa de alternar a vez de falar. Sugeri isso a uma centena de casais. Falar um de cada vez não resolve o problema, mas alivia a tensão de tal forma que você consegue abordar o problema. Dicas para quem deseja aplicar o método de falar um de cada vez. Permita-me sugerir outras dicas para quem quer aplicar este método. Quando seu parceiro estiver falando, você deve ouvir. Uma das maiores descobertas da comunicação é o poder enorme que há ao ato de escutar. A maioria de nós nunca alcançou o potencial como ouvinte. Tiago afirmou: sejam todos prontos para ouvir. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Falar não vale muito a pena, a não ser que alguém esteja ouvindo. Quando seu cônjuge estiver falando, é a sua vez de ouvir. Não fique ali sentado, recarregando as armas. Você não pode se concentrar no que ela está dizendo se estiver reunindo as suas próprias forças. Suas ideias voltarão para você quando for a sua vez. Não se preocupe com elas, concentre-se nas do seu parceiro. Ouça os fatos e os sentimentos que estão sendo expressados. À luz do que sua esposa estiver dizendo, tente compreender como ela chegou a se sentir assim.
Se puder compreender, então uma declaração nesse sentido pode ser um remédio poderoso. Posso compreender a razão de você se sentir assim, posso mesmo. Quero explicar, no entanto, minha atitude conforme a minha perspectiva. Quando estiver realmente errado, esteja pronto para admitir a sua falha, como já discutimos. Não há vantagem em tentar se justificar. Pergunte a si mesmo: quais são as necessidades do meu cônjuge que não estou satisfazendo? Ela pode achar que você não realizou algumas tarefas que foram solicitadas há dias, serviços que talvez não sejam importantes para você, mas que importam para ela. Levou muito tempo para que eu e meu marido concordássemos sobre isso, disse uma esposa recentemente. Coisinhas como levar os jornais velhos para a garagem para serem reciclados, em vez de empilhá-los pela casa, não são uma grande coisa para ele, mas são para mim, porque detesto desordem. É uma espécie de mancha visual. Eu finalmente disse: olha, amor, é importante para mim. E por me amar, eu sei que entenderá. Não é nada difícil, não leva muito tempo e não obriga você a gastar dinheiro. Portanto, acho que ele nunca tinha pensado deste modo no assunto antes. Ela continuou: outra coisa. Ele precisa falar sem ser interrompido e tem o costume de interromper porque ele demora a reunir seus pensamentos. Na verdade, isso acontece com várias pessoas. Eu não me incomodo quando me interrompem. Posso partir mais tarde do ponto em que estava. Gosto da ida e volta animada da conversa. Para ele, isso é desrespeito. Estou tentando trabalhar nisso, por ser importante para ele. O amor é atencioso. O que você pode fazer sobre isso? Você tem o potencial para satisfazer as necessidades de seu cônjuge. Se aceitar isso como seu alvo, estará seguindo a admoestação bíblica de Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Vitória sobre as barreiras da comunicação. A ideia de unidade matrimonial é muito bonita, mas a criação de tal cenário é outra questão. Isso exige a maior criatividade e energia de que você dispõe, mas poucas coisas na vida são mais gratificantes. Por haver barreiras comuns à comunicação, quero dar sugestões práticas que podem abranger o seu problema. Ele ou ela não se abre. A queixa mais comum que ouço de casais em dificuldades é, sem dúvida, que um dos parceiros se recusa a abrir o coração. O marido é geralmente o que guarda silêncio. Seria, porém, injusto sugerir que esta característica pertence só aos homens. Muitas mulheres também acham mais conveniente fechar as cortinas da alma. Permita-me dizer, em primeiro lugar, que esta tendência de manter as coisas guardadas dentro de si não deve ser considerada um distúrbio mental. Conheci maridos que reconheceram sua resistência em abrir o coração para qualquer pessoa, inclusive as esposas, e que permitiram que o problema os levasse à depressão e à privação pessoal. Sua conclusão era que estavam mentalmente enfermos e sem esperança. Não se trata disso. Todos temos pontos fortes e fracos em nossas personalidades. Embora não possamos corrigir o passado, somos donos do futuro. Durante toda a nossa infância, podemos ter desenvolvido por qualquer razão uma personalidade retraída, introvertida, mas isso não significa que não podemos aprender a abrir nossa vida e experimentar a alegria da união com nosso cônjuge. Qualquer padrão que se tenha desenvolvido pode também ser alterado. Devemos nos conscientizar de que a unidade conjugal vale o sacrifício que essa alteração exigir, e eu lhe asseguro que vale. Um primeiro passo para a comunicação é discutir o problema com seu cônjuge. Sente-se com ele num ambiente confortável e diga com suas próprias palavras: amor, sei que a unidade em nosso casamento não é o que deveria ser. Sei também que um de nossos maiores problemas é minha relutância em conversar com você. Guardo as coisas dentro de mim, tenho dificuldades em dizer o que realmente penso ou sinto. Sei que isso dificulta as coisas para você porque não pode ler a minha mente. Quero melhorar nessa área e preciso da sua ajuda. Não sei bem o que pode fazer para me ajudar, mas talvez tenha alguma ideia. Dê a seu cônjuge a oportunidade de responder. É possível que tenha mesmo algumas ideias. Siga em frente, revelando algumas coisas que você acha que dificultam a disposição de abrir o coração. Diga que quando ele ou ela pede fale mais, começar a conversa se torna ainda mais difícil para você.
Talvez seja o caso de ele ou ela fazer perguntas sobre assuntos específicos. Como um marido disse certa vez: por favor, não deixe de fazer perguntas só porque dou respostas curtas. Quero realmente dizer mais, mas não consigo fazer isso na primeira pergunta. Continue perguntando e farei o possível para continuar falando. É possível que seu cônjuge possa ajudar, pedindo sua opinião de vez em quando. A maioria de nós fala mais prontamente quando alguém pede um conselho específico, especialmente se acharmos que a pessoa quer realmente uma sugestão nossa. Da mesma maneira, se ela ou ele desenvolver algum interesse na sua profissão ou preferência de lazer, talvez vocês tenham mais alguma coisa em comum sobre o que conversar. Leiam uma revista de atualidades, assistam juntos a algum programa de TV sobre decoração de casa, façam um curso noturno. Se isso acentuar a unidade, é tempo e dinheiro bem investido. Os problemas podem ser, porém, mais profundos. É possível que haja uma mágoa do passado que precise ser curada. Se ainda estiver em sua mente, você precisa ser franco para que seu cônjuge tenha a oportunidade de corrigir o problema. Nenhum defeito vale uma vida de infelicidade. Você deve estar disposto a confessar e perdoar. Se tiver dificuldade em verbalizar o problema, escreva uma carta e peça que seu cônjuge a leia na sua presença. A seguir, discuta um assunto. Há ocasiões em que você consegue dizer por escrito que tem dificuldade de verbalizar. Outra possibilidade é a de que seu cônjuge ajude analisando o próprio rumo da conversa. Quem sabe ele ou ela esteja falando tanto que não lhe dê a oportunidade de fazê-lo. Muitos maridos e mulheres fazem uma pergunta e eles mesmos a respondem. O outro cônjuge se sente desnecessário. Alguns poderiam tirar grande proveito ao aplicar o conselho de Tiago. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar. Tiago 1,19. Você já deve ter ouvido a história da menininha que estava escrevendo um trabalho sobre Dom Pedro I. Ela pediu ajuda à mãe, que, sabendo como o marido gostava de falar sobre a história do Brasil, disse: pergunte ao seu pai. Ao que a menina logo respondeu: calma, eu não preciso de tanta ajuda. Se vocês acreditam que a discussão de outras coisas ajudaria na comunicação, confiem um no outro. Afinal de contas, a discussão é sobre comunicação. Você está admitindo a sua dificuldade e procurando ajuda. Portanto, quaisquer sugestões devem ser levadas em consideração. É possível que suas necessidades sexuais não estejam sendo satisfeitas e você tenha desenvolvido uma atitude muito negativa em relação ao seu cônjuge. Vocês nunca discutiram isso, mas esta pode ser uma barreira real à comunicação em outras áreas. Está na hora de falar a respeito. Não vai machucar, pode ser útil. Permita que eu sugira, como conclusão desta conversa sobre os seus problemas na comunicação, que orem juntos. Você pode ou não ser capaz de orar em voz alta, mas com certeza pode orar em silêncio. Se a oração for silenciosa, combinem então dar as mãos enquanto oram e dizer amém ao terminar.